Eu vou pedir uma oração aí para o nosso pastor, para abençoar a nossa aula, a nossa Beleza. antepenúltima aula do trimestre, né? Estamos caminhando aí para o final do trimestre. Vamos lá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós agradecemos para o privilégio que o Senhor nos concede poder ter essa imersão bíblica em vários temas diversos da Escritura que são importantes para a nossa vida, importantes para a forma como nos relacionamos contigo, que a nossa EBD, Pai, tem nos proporcionado. Obrigado pela vida do Diácono Márcio, que tem dedicado a trazer esse assunto de finanças e fé cristã ao nosso coração. E pedimos ao Senhor que nos ajude a cada vez mais compreendermos esse assunto tão delicado de finanças à luz do teu santo evangelho, à luz da tua santa palavra, segundo a tua santa vontade. Por isso, capacita o nosso professor e prepara os nossos corações, é o que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Pessoal, então vamos lá para mais uma aula. Como eu disse, a nossa 7ª aula, de um total de 9 aulas que nós estamos tendo aqui no trimestre. E como eu brincava aí com o nosso pastor antes do início da aula, a pregação dele hoje, né, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nesses poucos minutos aqui da nossa EBD. Parece até que nós combinamos, mas eu tenho certeza que foi Deus que combinou isso. Que muitas das coisas que ele comentou hoje na pregação, eu vou tentar conversar com os irmãos aqui dentro dos aspectos do nosso curso de finanças e fé cristã. É interessante mostrar para vocês de novo, principalmente que para aqueles que talvez estejam vindo pela primeira vez, que esse curso ele trata dessa complicada e antiga relação entre o homem e o dinheiro. A ideia aqui não é ensinar finanças, né? Ou seja, como ganhar dinheiro, né? Dar aqui dicas, mas apresentar alguns princípios e posturas que todos nós cristãos temos que adotar em relação a finanças em diversas situações cotidianas. E hoje nós vamos apresentar mais uma situação cotidiana. Isso passa, eu acho que quase todos os dias, em uma situação especial, num período também durante o ano que nós passamos. Às vezes nós reclamamos dessa situação e, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver se isso é lícito, se isso não é lícito, o que Jesus acha disso. E nós estamos falando aí dos velhos e antigos impostos, né? Das velhas contas que nós temos que pagar no dia a dia. Nós vamos ver isso aí hoje, durante a nossa aula. Então, o objetivo aqui não é alcançar o sucesso financeiro à luz da palavra, mas fortalecer o entendimento de que o Senhor provê as nossas necessidades e, por meio da palavra, nos orienta a agir como termos uma vida financeira digna, equilibrada e de contentamento, independente de acumularmos ou não riqueza. Pastor Davi bem lembrou no culto de hoje que todos nós somos cumpridores da lei. E, independente dela ser boa ou dela ser má, nós temos que cumpri-la. Então, nós vamos ver hoje sobre alguns aspectos a respeito disso, dentro da nossa fé cristã, e o que a palavra nos diz sobre isso, em alguns pontos específicos dessas situações cotidianas. Lembrando, essa é a nossa programação, a qual eu, pastor Davi, nos predispomos. Estamos aí hoje no dia 4 de julho, com a nossa aula número 7, que tem como contexto a parte do leão, e como texto bíblico, nós vamos ver mais à frente, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No domingo que vem, vamos para a aula 8, falando um pouquinho sobre previdência ou providência, e fechamos daqui a 2 domingos com a nossa última aula do trimestre, trazendo o tema Não se pode servir a dois senhores. Então, só para contextualizar em que ponto nós estamos aí do nosso trimestre. Nesse sentido, irmão, mostrando também um pouquinho da bibliografia para todos vocês, que nós temos utilizado, sempre tendo como uma base a nossa Bíblia Sagrada e alguns livros que estão sendo indicados pelo nosso próprio conselho. E chama a atenção também de, apesar de não estar nesse
nesse contexto desses livros, um livro novo que saiu do pastor Augusto Nicodemos, muito interessante e que eu recomendo aos irmãos que leiam também. Vamos começar aqui com um vídeo para a gente expressar o que nós vamos conversar na manhã de hoje. Deixa eu compartilhar aqui o som do vídeo e aí nós vamos fazer alguns comentários de uma situação que o próprio Jesus enfrentou e da onde surgiu essa famosa frase dita por ele: dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ver esse vídeo aí, irmãos. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Opa, parou o vídeo? Desculpa, vamos lá de novo. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, uma passagem muito curta da nossa Bíblia Sagrada, presente aí principalmente em Mateus 22 e 21, mas também ela aparece nos livros de Marcos 12, de 13 a 17, em Mateus capítulo 22, 15 a 22, e também em Lucas, no capítulo 20, de 20 a 26. Uma passagem onde Jesus é confrontado. Alguns apóstolos, segundo seus relatos na Bíblia, dizem que eram fariseus e herodianos, mas existem também relatos que eram espiões indicados por algumas autoridades para confrontar Jesus Cristo, perguntando se era lícito cumprir a lei, se era lícito pagar impostos. E é o que nós vamos ver na manhã de hoje aqui, rapidamente, sobre isso. E a ideia aqui, irmãos, é trazer para todos vocês uma velha dúvida, né? O que é de César? O que é de Deus? Durante a nossa vida na Terra, nós somos confrontados como Jesus foi nesse momento. Temos diversas dúvidas aí ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, né? Mas sabemos diferenciar o que é de Deus e o que é do homem. E aí vem a dúvida, que eu faço o primeiro link com a pregação do pastor Davi hoje. Jesus era cumpridor dessa lei? Então, na hora que confrontaram ele, estava perguntando ali, olha, esses impostos aqui devem ser pagos, né? Ali era uma confrontação direta ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 5, 17 a 20. E vem a pergunta para todos nós, como seguidores de Jesus Cristo. Nós devemos cumprir a lei dos homens ou a lei de Deus? Ou ambas? Então é sobre isso que nós vamos comentar também um pouquinho. Essa figura é uma figura aí bem antiga, que está na frente de todos vocês, né, meus irmãos? E eu gosto muito dela porque ela simplifica esse nosso conflito diário entre separar o que é de Deus e o que é do homem. Nesse sentido, eu faço algumas considerações iniciais apenas para balizar o que nós vamos conversar durante esses próximos minutos, né? São perguntinhas rápidas aí que os irmãos vão pensando e a gente vai tentar responder, se não todas, algumas delas. A primeira, né? É lícito cobrar impostos? Reclamamos tantos aí da nossa carga tributária no país. Então, deixa a primeira pergunta para os irmãos. O cristão deve se sujeitar às autoridades, e dentro desse contexto de finanças e fé cristã, essas autoridades que são cobradoras dos impostos?
Como você, irmão, administra suas finanças? Estamos aí num tempo, né, nesse trimestre, falando das nossas finanças, né? Essas suas finanças são voltadas apenas para os nossos desejos materiais? Ou nós nos importamos também com a lei de Deus? Você tem sido um bom testemunho por meio de suas finanças? Temos aí vários cristãos altamente endividados e não dando um bom testemunho, separando o que é de Deus e separando o que é do homem. E a última pergunta inicial para os irmãos, né? Como é que você vê o ato de contribuir com dízimos e ofertas na igreja? Então, perguntas como essa é o que a gente vai tentar responder nos próximos slides, através de alguns casos práticos, porque nós somos confrontados. Eu sou confrontado, vocês são confrontados, todos nós somos confrontados diariamente, baseado nessas perguntas, gente. Então, vamos lá. Nós temos, irmãos, obrigações financeiras terrenas, com certeza, desde o momento que nós nascemos, nós já passamos a gerar algumas obrigações financeiras, e aí eu chamo terrenas. Chama atenção, né, principalmente num curso voltado aqui para a nossa MP, para os nossos jovens, que estão aí namorando, estão noivando, estão casando, estão tendo filho, constituindo famílias, tendo seu crescimento não só espiritual, mas também o seu crescimento material, né? Adquirindo posses, adquirindo bens, ou seja, tendo uma vida comum e corrente na sociedade. Então, nós temos obrigações voltadas para a nossa família. Constituir uma família não é algo que deva trazer problemas, na verdade, traz muitas bênçãos, e nós vamos comentar. Mas essas bênçãos podem ser transformadas em maldições se nós não seguirmos a palavra de Deus e principalmente no que tange a essas obrigações financeiras. Nós também temos contas diárias. E nós vamos falar um pouquinho disso, o nosso papel enquanto cristão de não nos endividarmos, vivermos conforme as nossas posses e segundo o que Deus nos dá. Temos que pagar os impostos. Esses impostos que às vezes nós reclamamos tanto, e são números. Nós vamos mostrar alguns números aí para os irmãos que são assombrosos em termos de zeros, em termos de números. Devemos ou não devemos pagá-los? É lícito ou não é lícito cobrar os impostos? Tenho relato de vários amigos, né, que na época de imposto de renda, né, são tentados a modificar o seu imposto de renda, são tentados a colocar coisas ali que não devem. Mas eu sempre digo, né, sempre que eu posso, trazer um pouquinho da evangelização para eles, né, que é nesse momento que a gente separa as pessoas. Independente se isso está certo ou se está correto, os impostos fazem parte da nossa vida, são impostos por nossas autoridades e nós vamos ver se nós devemos obedecê-las ou não nesse sentido. Então, nós temos uma série de obrigações terrenas, irmãos, e obrigações financeiras. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre a família. A família, irmão, é o maior patrimônio depois de Jesus da nossa vida aqui na Terra. Ao instituir uma família, vem inúmeras bênçãos, alegrias, mas também vem alguns conflitos, algumas obrigações. O que eu deixo para os irmãos e para os jovens nessa manhã é que jamais se esqueçam de duas coisas. Deus está no controle de tudo e Ele proverá todas as nossas necessidades familiares, desde que estejamos com Ele, honrando e adorando sempre. E é sobre essa honra e sobre essa adoração, no contexto de finanças, é que eu vou conversar com os irmãos um pouquinho nessa manhã também. Alguns textos bíblicos que eu considero importante que os irmãos conheçam a respeito da família. E eu começo lá por 1 Timóteo 5:8. Olha o que Timóteo nos traz, irmão, no livro de Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Uma palavra muito pesada, irmão.
que é trazida lá do livro de 1 Timóteo. Mas aí está dizendo, se nós não cuidamos da nossa própria família, imagina a partir daí, né? Alguns aspectos aí de família também, principalmente para os homens que estão constituindo a família, para as meninas aí, para as jovens que querem constituir as famílias, para os filhos que podem ou não podem vir, tudo isso são bênçãos. Tornar-se uma só carne, irmãos, como está na nossa palavra, desde o livro de Gênesis 2, 24, tornar-se uma só carne significa compartilhar alegrias, tristezas, mas também significa compartilhar obrigações, principalmente financeiras. Inúmeros casamentos acabam por decisões unilaterais. Vou dar um testemunho aqui para os irmãos. E é um testemunho próprio, meu. Todas as decisões que nós tomamos aqui em casa, eu e minha esposa, são de cunho juntos, são conjuntos. Por quê? Porque as implicações são conjuntas. Uma decisão, principalmente no aspecto financeiro, que não é tomada em conjunto, ela pode reverberar durante toda a família. Então, às vezes eu quero comprar, né, a maior coisa do mundo, algo, né, que talvez seja supérfluo, né? E vem a pergunta, né? Isso aqui vai ter um impacto na minha família? Eu vou deixar de pagar outra coisa que eu deveria pagar? Então, esse tornar-se uma só carne, como diz a palavra, também significa compartilhar essas obrigações e decisões financeiras. Aos homens, como nós vimos aí a palavra lá em Mateus 7, 26, aos homens, os senhores são a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. Conduzir a família, irmãos, é conduzir na alegria, na tristeza, nas dificuldades e principalmente nesse contexto do nosso trimestre aqui, nos cuidados financeiros. Não seja como diz lá em Mateus 7, 26, o homem tolo que constrói a casa sobre a areia. Recadinho para as mulheres, para as jovens aí, ó. Isso nós vimos lá na palavra também, Provérbios 14, 1. Mulheres, gastos desnecessários, isso também serve para os homens, tá? Gastos desnecessários, fúteis, podem acabar com o casamento. Às vezes, tanto o homem quanto a mulher, né, ficam naquele conflito entre a emoção e a razão. A epidemia ela veio provar para a gente que aquelas roupas, né, joias, nada disso importa. Conheço várias pessoas aí, bem abastadas, que hoje estão com seus carros trancados dentro da garagem, com as suas roupas guardadas, com as suas joias guardadas, não viajam, ou seja, de nada vale. Mas para as mulheres, lembre-se dessa passagem também, de Provérbio 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa. E aí vem juntamente com o homem tolo lá. A insensata, com as próprias mãos, a derriba. O Instituto Gallup, né, fez uma pesquisa, alguns anos atrás, e diz que 56% dos divórcios têm tensão financeira no lar, irmãos. Então é muito grande isso. Aqueles que já estão casados, que vão se casar, que pretendem se casar, tomem muito cuidado com isso. Inúmeros conflitos financeiros no âmbito dos lares e de muitos lares cristãos. Os filhos, irmãos, os filhos, como a própria palavra diz, lá em Salmo 127, de 3 a 5, são herança do Senhor. Trazer um filho ao mundo é uma das bênçãos mais lindas que existe na vida. E aqueles ainda que vão ter filho, pastor Davi pode concordar comigo nisso, né? É uma das maiores bênçãos da nossa vida. Depois que os nossos filhos nascem, e isso passou comigo, né? A gente começa a ter outras prioridades na vida, começa a pensar em outras coisas, né?
Esse passa a ser o foco da nossa atenção. Trazer os filhos ao mundo é uma bênção maravilhosa. São várias alegrias, vários desafios, mas também existem, irmão, as obrigações financeiras, a educação, os gastos alimentares, a roupa. Manter os gastos em dia serve de exemplo de como gerenciar as suas finanças. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi alguns anos atrás. A palavra convence e o exemplo arrasta. Aqueles pais que não conseguem controlar as suas finanças, isso, os filhos estão ali olhando e podem até replicar esse comportamento no futuro. Nesse sentido, só para os senhores terem uma ideia, irmão, de alguns dados aí, ó, do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. A cada mais ou menos 10 anos, eles fazem essa pesquisa aí, ó, pesquisa de orçamentos familiares, chamada POF. A última foi no ano de 2017, 2018. Depois de 10 anos, né, a outra tinha sido entre os anos de 2007 e 2008. O gasto médio das famílias em 2018, e aí é um médio, né, nós estamos codando, nós sabemos que temos pessoas de extrema pobreza no Brasil, mas o gasto médio das famílias, levantado pelo IBGE na época, era de R$ 4.649. 81% desses gastos eram voltados para habitação, transporte e alimentação nessa época. E na última década, irmão, houve um aumento de gastos com habitação, e aí nós temos alguns dados aí bastante interessantes, inclusive de porcentagem, né? Saúde, educação, transporte e alimentação. Então, irmãos, família requer cuidados espirituais, sim, todos os dias, mas também requer cuidados materiais. Ter uma família significa também gastos necessários para mantê-la e mantê-la em condições. Nesse sentido, esse slide que nós já apresentamos em aulas anteriores, né, podem surgir também gastos adicionais, né? Alguma comidinha diferente, uma saída para um restaurante diferente, uma viagem, um outro tipo de compra. Esses gastos adicionais, os irmãos estão preocupados com isso? Ou estão preocupados com o endividamento? Ou não estão preocupados com o endividamento? Então, tudo isso dentro da nossa planilha, da nossa preocupação de ser um bom testemunho, lembrando as palavras, né? Novamente, da pregação da manhã de hoje, né? Nós somos o sal da terra, nós somos o exemplo, nós devemos ser o exemplo. Eu sei que isso não é fácil, como eu disse, são conflitos diários, mas a palavra de Deus nos incentiva a buscar esse exemplo diariamente. Então, de nada vale que nós tenhamos um endividamento desnecessário. Sempre digo aos meus filhos, né? Fazemos aquilo que é possível. Se não é possível, nós não vamos avançar sobre determinado gasto necessário. Aquela viagem fica postergada, aquele lanche fica postergado, mas sempre mantendo a fé e a alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, irmão, gosto muito desse versículo, embora ele seja direcionado muitas das vezes aos líderes da igreja, ele serve para todos nós, enquanto os pais, mães e até membros. Olha o que o livro de 1 Timóteo traz para nós. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E Timóteo também aí nos arremata, também no livro de 1 Timóteo 4,12, nos instigando a ser o modelo. E ele nos traz o seguinte versículo: ser o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, mais um chamamento para que nós tenhamos as nossas contas equilibradas, irmãos.
Falamos muito de família, falamos muito de contas, vamos falar um pouquinho dos impostos, afinal, Jesus foi confrontado nessa área também. Se era lícito ou não pagar os impostos, se era lícito ou não dever algo aos governantes. Os impostos, irmãos, como os senhores todos sabem, ele tem amparo já diretamente na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Requer pagamento anual, muitas de nossas compras já são debitadas. Mais ou menos, só para os senhores terem uma ideia, metade da gasolina que nós pagamos, metade, às vezes, de determinados carros que nós pagamos, é composta de impostos. É uma carga tributária muito pesada. Independente da nossa vontade do retorno do que pagamos, os impostos são impositivos e são cobrados pelas autoridades. Segundo o dicionário jurídico, está aí o conceito de impostos. Tributo exigido pelo Estado em face de pessoa física e jurídica. A cobrança é feita de maneira coercitiva e não há contraprestação direta indeterminada ao valor arrecadado. O artigo 16 do Código Tributário Nacional também traz um lembrete. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Para os irmãos terem uma ideia, todos os anos começa a gerar no início do ano o famoso impostômetro. É feito lá para a Associação Comercial de São Paulo. E eu fiz uma consulta hoje, antes de entrarmos aqui na nossa aula. O impostômetro, no dia 4 de julho, que é hoje, 4 de julho de 2021, ele já tinha atingido a marca de, preparem os números, irmãos, mais de 465 bilhões de reais. Para ser mais exatos, depois vocês podem colocar na internet, coloquem impostômetro, e ele fica gerando ali, né, baseado em alguns cálculos da Associação Comercial, basicamente 465 bilhões, 460 milhões de reais já foram arrecadados até o dia de hoje, do início do ano até o presente momento. E aí vem a pergunta, diante de tanta carga tributária pesada: é lícito obedecer às autoridades, irmãos, que cobram esses impostos? Já vamos vir com essa resposta. Para os senhores terem uma ideia, isso aí é um gráfico que demonstra, né, e foi levantado por essa Associação Comercial de São Paulo, que ao longo dos anos mostra aí o quanto nós trabalhamos ao longo dos anos, né, ao longo do ano, para pagar os impostos. Embora o fardo seja pesado, uma das cargas mais pesadas do mundo, maiores cargas tributárias do mundo, ela tem que ser paga. Nesse sentido, trago para os irmãos também alguns comparativos. No ano de 2020, que foi no ano passado, todos os irmãos que pagam impostos aí, em tese, tiveram que trabalhar 151 dias. Isso dá um total aí de 5 meses e um dia trabalhando para pagar impostos. E aos irmãos, mas isso é um absurdo, né? Olha o comparativo da tabela ao lado aí, irmãos. Países aí, altamente renomados, né? Países que a gente chama de primeiro mundo, e o Brasil está ali, em tese, na 9ª posição de dias trabalhados para pagar impostos. A questão em que determinados países, aí vem a contestação de alguns irmãos às vezes, né, é de quanto isso retorna ou não. Mas a dúvida permanece. É lícito cobrar impostos? Devemos obedecer às autoridades que instituem e cobram esses impostos, irmãos? Devemos ser cumpridores da lei, como bem pontuou hoje o reverendo Davi na pregação da manhã? E aí eu trago um dos versículos mais interessantes sobre isso na palavra sagrada, irmão. Romanos 13, 1 a 2,
nos traz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmãos, nós até podemos não concordar com o pagamento excessivo de impostos, mas o que nós temos que fazer enquanto cristãos é orar pelas autoridades e orar, se for o caso, pela própria mudança da lei. Mas essa sujeição às autoridades, ela é bíblica, irmãos. Como bem pontuou o reverendo Davi na manhã de novo, Jesus era cumpridor da lei, ele não veio revogar a lei, como ele bem pontuou. E é nesse sentido que nós temos que separar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa moedinha que está aí ao lado, na parte superior direita, em tese é a moedinha que foi mostrada a Jesus naquele vídeo e naquela passagem que nós vimos lá em Mateus, uma moeda de Tibério, César, né, ou de César Tibério. Então é exatamente essa moeda que foi mostrada e Deus bem pontuou, Jesus Cristo pontuou naquela passagem. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Família, irmãos, como eu disse, também traz alguns aspectos financeiros. Todos nós, enquanto cristãos, temos que ter essa reflexão para honrar os nossos gastos, as nossas dívidas. Lembre-se da passagem lá de Provérbios 22, 7. E eu cito aqui para os irmãos: o rico domina o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Mas nesse sentido, irmãos, trago outra passagem também de Romanos. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido o que, irmãos? Olha de novo a velha ligação com a passagem da manhã de hoje do reverendo Davi. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então chama a atenção, irmãos. Nós sabemos o que é de César mesmo, sabemos o que é de Deus, sabemos o que significa essa passagem que o próprio Jesus Cristo nos trouxe, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse sentido, irmãos, vamos falar um pouquinho e rapidamente, caminhando para o nosso final aqui, os slides finais, cumprindo o nosso horário. Vamos falar a Deus o que é de Deus. Será que nós temos realmente consciência disso? E eu faço para os irmãos, basicamente, duas perguntas, né? Como é que nós, eu coloco você, mas eu também, irmão, né? A reflexão é para mim também. Como é que nós temos honrado Deus com as nossas finanças? Honrar a Deus, irmãos, com nossa contribuição financeira, é um fardo ou é uma adoração? Todos nós temos conflitos internos, eu tenho, você deve ter, irmão, todos os dias. Será que nós vamos conseguir pagar as contas? Será que se eu der determinada contribuição vai faltar daqui e dali? Será que o dinheiro vai ser bem empregado? De que forma, irmão, que eu posso realmente dedicar a Deus o que é de Deus? E é o que Jesus nos chama naquela passagem e também nos chama a pensar e a refletir na manhã de hoje. Nós temos algumas promessas de Deus e isso já foi falado em aulas passadas, irmãos. Chama a atenção dos irmãos de novo que está lá em Mateus 6, os versículos de 33 a 34.
Todos nós, irmãos, temos que acordar de manhã e pensar nisso, apesar dos nossos conflitos internos. Sei que não é fácil, não é nada fácil, mas esse é um chamado de Deus a pensar todo dia sobre essa passagem bíblica. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, e aí vem um lembrete para mim e para você, irmão, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. As nossas necessidades materiais, irmãos, elas serão supridas por Deus. E aí vem uma pergunta para mim e para você, irmão. O que é que tem tirado o nosso sono, principalmente nos aspectos financeiros? Chama a atenção, irmãos, do Catecismo Maior de Westminster. E a primeira pergunta dele é muito interessante, irmãos. Logo a primeira pergunta, juntamente com a pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster. Mas eu chamo a atenção dessa primeira aqui dos irmãos na manhã de hoje. Qual é o fim supremo e principal do homem? Para que a gente está vivendo, irmão? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma família, irmão, requer cuidados espirituais, como eu já disse, mas também requer cuidados materiais. Os impostos têm que ser pagos, as autoridades têm que ser obedecidas. Ter uma família, que é a melhor coisa do mundo, significa também gastos necessários para mantê-la. Isso eu já repeti nos slides anteriores. Nesse sentido, irmãos, nós temos que saber a diferença do que é Deus e do que é do homem, ou do que é de César. Onde, irmãos, nós podemos adorar a Deus? Que atitudes, que comportamentos, né, nós podemos dedicar, inclusive, as nossas finanças a Deus? Do que é do homem nós já vimos. E agora a Deus. E aí eu cito para os irmãos, né, algumas que a própria palavra de Deus nos traz. Nós podemos honrar a Deus, adorá-lo, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Nós podemos honrá-lo e adorá-lo por meio de prestação de serviço na igreja. Então, na hora que você presta um serviço na igreja, muitas das vezes você está, entre aspas, irmãos, num português bem claro, tirando dinheiro do seu próprio bolso. E isso tem que ser feito com muito amor e reverência. Através da ajuda ao necessitado, irmão, como nós vimos em aulas anteriores. E inúmeras atividades que podem ser voltadas para Deus. E aí vem mais um questionamento. Todos nós concordamos com os dízimos e ofertas? Se você contribui financeiramente por meio de dízimos e ofertas, todos nós, irmãos, essa pergunta é para mim e para você. Nós fazemos por obrigação ou por adoração? Qual é a nossa real motivação ao contribuir financeiramente para o reino de Deus e para o próximo? Essa motivação é um retorno de bênçãos, uma troca com Deus, uma cobrança de Deus? Ou é a honra a quem nós devemos honras? Eu chamo a atenção dos irmãos que a primeira aparição de oferta na Bíblia coincide exatamente com a primeira adoração. Olha que interessante, irmãos. Lá em Gênesis 4, nos versículos de 3 a 5, os velhos lá, Caim e Abel. Olha que interessante, irmão. Vou ler aqui. Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, das primícias, ou seja, logo no início, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, a pergunta que nos fica também, para mim e para você,
Nós temos adorado a Deus com as nossas primícias. Está aí, irmãos, desde o início dos tempos, esse velho conflito. Motivações diferentes, adorações diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes. E o Senhor fez a sua diferenciação. Nesse sentido, irmão, já caminhando para o nosso finalmente, cumprindo o nosso horário, deixo para os irmãos algumas perguntas aí para pensar durante a semana, irmão. Como nós temos honrado a Deus com as nossas finanças, com as nossas primícias. Nós temos dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a pergunta que eu sempre faço aos irmãos e faço para mim também, faço essa pergunta todos os dias. Qual é o projeto da nossa vida, irmãos? E aí passo o nosso último vídeo e serve para mim e para você, irmão, no sentido de saber como é que nós temos gasto o nosso tempo. Vamos ver esse vídeo aí, irmão. Vamos ver se está compartilhado aqui. Está sim, vamos lá. Imagine se você tivesse depositado em sua conta do banco, todos os dias, R$ 86.400, que você devia gastar ao longo do dia, porque no final desse dia, a conta seria zerada, e no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, pergunte para um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, as pessoas têm tarefas árduas para se fazer nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrarem. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. De um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus avós. E que a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas é que eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço para dar. E a gente aprende que as pessoas que a gente mais ama são tiradas da gente muito depressa. Portanto, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras doces. Pode ser a última vez que a vejamos. Por isso a gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, pois ele é incerto demais para os planos. Então agarre-se no agora, pois o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje, o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente, presente de Deus. Então, irmãos, com isso eu finalizo a nossa aula de hoje. Como eu não Imagine vi se o você chat, tivesse depositado. deixa eu só passar. Não sei se temos algumas perguntas aqui, algumas observações, deixa eu abrir. Tá aqui, reverendo Davi, colocando aí, filho é bom demais, e é bom demais mesmo, pastor. Irmãos, temos dúvidas? Estou aí à disposição, apesar de não estar vendo os irmãos aqui. Temos algumas dúvidas aí? Se tivermos... Está aí, pedindo para avaliar a aula de hoje. Ótimo. Pastor, acho que nós temos dúvidas. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, hein, pastor? Eu acho que entenderam tudo. É. Eles sempre entendem tudo, são inteligentes aí demais. Excelente. Ótimo.
Irmãos, então vamos finalizar a aula por hoje, fazer uma oração bem rápida, para agradecer pela vida de cada um. Que Deus esteja abençoando aí. Vamos lá. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por mais uma aula nesse trimestre, Senhor. Te agradeço pela vida de todos que estão aqui presentes, por seus familiares. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo todas as portas de emprego, as portas de concurso, as portas de casamento, de noivado, de namoro, sempre baseados na Tua palavra, Senhor. Que esse curso esteja sendo ministrado conforme a Tua palavra, a Tua doutrina, o Teu santo amor, Senhor. Abençoe cada um dos presentes e os seus familiares neste domingo. Hoje e sempre é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.